Aleluia. Tem umas fotinhas aqui quando ela era pequenininha, ó. Olha, era bem novinho aí, hein? Mas se eu tirar a barba, vai ficar assim de novo. Eca. Aleluia. Olha aí. Essa é Tauana. Com essa alegria, com esse coração, a fundadora com os jovens dessa casa, desde o Hotel do Mob, do Ministério de Danças dessa casa. Tauana com essa alegria, com 15, 16 anos no hotel, ela já abraçava os jovens, já recebia os jovens, fez um voto com o Senhor de santidade. Eu me lembro que quando ela tinha 13 anos, foi para um acampamento, voltou e disse: mãe, eu não vou mais beijar na boca não, porque eu fiz um voto. Eu disse: minha filha, eu sei que guarda-se santidade para o casamento e virgindade, agora uma bicotinha não vai dar não. Ela disse: não, mãe, eu fiz um voto que eu não vou dar nem bicotinha. Eu olhei para Fofinho, vamos orar por essa menina. E ela começou a pregar muito bem, sendo chamada, indo para São Paulo para ministrar. Desde os 18 anos era chamada para ministrar fora, ministrar nos acampamentos, ministrar na Divec. Hanna está aqui, ó, da Divec, que foi criança e lembra Tauana ministrando lá. E eu me lembro que um dia Neuza Tioca disse: essa menina ministra muito bem, eu estou orando por ela. Eu só pensei o seguinte: vai ficar solteira igual Neuza Tioca. Eu disse: ela não vai casar, vai ficar igual a Valnice e Neuza Tioca. Fez o voto que não vai beijar, nem a bicotinha, com 13 anos, pregando tudo que é lugar. E eu disse: essa menina não casa. Mas eu estava feliz, porque o que Deus fizesse estava maravilhoso. Eu digo a vocês, gente, eu não sei o que é criar Tauana, porque Tauana não deu trabalho, a não ser jogar a vitamina de banana fora, que ela não gostava. Mas os meus netos estão fazendo ela pagar esse pecado já também. Mas eu digo a vocês, Tauana sempre veio com o guarda-chuva da graça de Deus sobre ela. E Tauana foi uma filha que a gente cuidou dela e ela deu o ritmo para os irmãos. Minha mãe sempre diz: para você foi fácil, Tauana foi primogênita, ela deu o padrão. Tauana é isso. Tauana é a filhinha querida da gente, a neta, primeira filha, primogênita, primeira sobrinha. E Tauana carrega essa graça, esse favor que a gente está vendo, que Campinas ganhou um farol, mas o farol não é a igreja, é ela. O farol de Campinas é Tauana. Eu não digo isso para vocês com nenhum medo, com nenhuma resistência, porque essas são as promessas que Tauana recebeu desde o ventre, que ela seria um farol. E Deus é tão maravilhoso que trouxe Jonatas, que ele representa tudo que eu sonhei, para não um marido para Tauana, mas um filho para mim e para Fofinho também. Deus tornou tudo completo. E a bênção foi completa. Se vocês me perguntarem por lutas, eu não consigo contar lutas diante das bênçãos que o Senhor tem dado. E essa menina que sempre foi escritora, que a gente tinha que assistir, né, Fofinho, todos os teatros dela. A gente chegava em casa cansado, 6 horas, ela fazia: senta que a gente vai fazer um teatro. Aí ela pintava o pobre dos irmãos, mascarava eles todos e fazia teatro até 10 horas da noite para a gente assistir. Era assim, pregando, fazendo teatro, fazendo peças, já estava tudo aí. E isso tinha que se transformar também no livro. Cadê o livro, Tauana? Me dá um livro, porque ela não traz nenhum livro. Não trouxe a primeira vez, né, Hélida? A primeira vez do lançamento, eu que trouxe aqui, obrigada. E Deus não podia parar. Olha aí, gente, Ronildo com cabelo. Olha a Érica, Hélida, olha para isso. Olha para isso, gente. Sabe quantos anos tem essa foto? 16 anos. Isso é a época do hotel, gente. 16 anos. Meu Deus. E a Andresa é sobrinha de Denis. Que coisa linda. Olha aí, a turma achou umas fotos boas, viu? Mas eu creio que Tauana já pregou aqui muitas vezes. E eu nunca fiz isso, mas hoje eu preciso honrar. Porque eu honro todo pastor que vem aqui pregar, gente. Eu honro todo pastor que pisa nessa casa. E eu tenho que honrar minha filha. Eu tenho que honrar Tauana. Meu Deus do céu. Gente.
Que coisa linda. Ó, sobrinho de André. Ó, Henriquinho, que é pastor hoje lá, ó. Que coisa linda. Gente, esse foi o primeiro ministério de dança da casa. Olha aí, Ronildo era do ministério de dança. Taona disse que Ronildo tinha que ser de todos os ministérios. Havia poucos, né, minha filha? Todo mundo tinha que fazer tudo. Casamento. Mas Deus, aprove Deus, que Taona escrevesse esse livro, Cicatriz. E esse livro eu sei que são páginas que estavam no coração do Pai, que ela colocou aqui. E eu me sinto grata a Deus por Ele ter me confiado a fofinho, Tawana. Eu sinto gratidão a Deus de olhar para Tawana e ver o que Tawana tem sido. Gente, não é porque ela é pastora de uma igreja famosa em Campinas, mas é pelo que ela é em casa, o que ela é como filha, o que ela é como neta, o que ela é como esposa e como mãe. Tawana, obrigada. Olha aí, ó. Olha aí, gente, sempre foi uma maloqueira. Ó, Alice, ó. Meu Deus, e eu de franja. Quer dizer, eu ainda estou de franja, Jesus me ajude. Filha, obrigada. Eu não sei o que dizer aqui, mas eu agradeço a Deus por tudo que você tem carregado de Jesus. Porque a coisa mais linda em você é Jesus. E eu sempre vi Jesus em você, nas suas atitudes, nos bons e maus momentos. Obrigada, porque eu aprendo tanto com você. Obrigada porque você é a minha parte que deu certo. A minha parte doce, meiga, ternura. A minha parte amorosa. Eu agradeço a Deus. É você. Aí eles se juntam contra mim direto. Deus abençoe, Deus te use, em nome de Jesus, amém. O livro está aqui, a mesa está ali. Quando você terminar, se você quiser receber o livro de Tawana, é o preço do meu, aquele jogo. Hoje vai ser 49. Hoje, quem leva 2 hoje é 80. Está ali com Hélida e ela vai dar autógrafo para todo mundo. Ela vai escrever o que fizeram comigo lá na Farol, a gente vai fazer hoje com ela. Deus abençoe. Dona Vilma, esse é seu. Boa noite, família. É uma honra estar aqui. Não tinha como não viver esse momento com vocês. Depois de a gente inaugurar lá na Conferência de Mulheres, manhã também, lá com o livro dela, na nossa conferência, mas aqui tinha que ser o primeiro lugar, porque aqui é a minha casa. Eu faço as palavras de Jonatas, que ele colocou lá no grupo da igreja hoje, as minhas. Ele disse, é honroso, é tão feliz pra gente poder estar no lugar de onde nós fomos enviados e retornar, trazendo os nossos feixes, os nossos braços com os frutos, porque tudo isso é parte de coisas que foram construídas e plantadas aqui também nessa casa, que é a nossa casa nesse lugar, e é para onde de onde a gente foi enviado e para onde a gente retorna, sempre para celebrar estações, viver momentos e compartilhar do nosso coração. E dizer que é uma delícia haver essa ponte de amor entre Campinas e Recife, e ser casa aqui, e dizer a vocês que vocês têm casa lá, amém? Então assim, pai e mãe é suspeito, né? Então eles falaram muitas coisas, eles contaram historinhas, mas a verdade é que eu fui forjada aos pés deles. Eu fui forjada pela minha mãe em cada historinha, em cada oração, em cada confronto, em cada você não é todo mundo. Em cada desafio vencido através de palavras proféticas, porque aquilo que hoje ela libera sobre vocês, muitas vezes dentro de casa, eu vi aqueles passos apressados entrando no meu quarto e dizendo, Deus me falou algo. Isso me preparou, isso me forjou, isso me ensinou o temor do Senhor. Quantas vezes eu sentei com meu pai, hoje eu fiz isso na cama dele enquanto minha filha dormia, e gastei horas de conversa, porque ele sempre pôde me ensinar com a profundidade dele o caminho que eu devo seguir.
Então, estar aqui hoje celebrando isso é celebrar também a vida deles e cada um de vocês, que são parte fundamental na minha história e na história da minha família, amém? Eu amo vocês. Gente, uma coisa que é muito interessante é que quando manhã começou a falar de Jacó, eu gelei. E eu disse, meu Deus, porque eu não conversei com ela sobre o que eu iria ministrar hoje. E desde ontem o Senhor começou a falar no meu coração, Jacó. Eu disse, Espírito Santo, não começa não com essa piada que não está com graça. Mas graças a Deus o capítulo foi outro. E talvez o que Deus queira dizer com isso é que Ele de fato hoje quer falar com muitos Jacóis aqui. Com gente que Ele está mudando o nome, com gente que Ele está mudando a estrutura, com gente que Ele está alterando a caminhada, com gente que Ele está dizendo, eu sei fazer tudo novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes, Senhor, você pode me restaurar? Faz mais uma vez. Mais uma vez Ele pode fazer, Senhor, e se eu errar hoje? Vem mais uma vez. Senhor, e se eu perder os meus olhos de Ti? Eu sei fazer de novo, e de novo, e de novo. Senhor, e sobre esse lugar que eu descobri recentemente de dor, ei, eu posso fazer de novo, e de novo. É como Jesus olhando para Pedro, Pedro, Tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, Tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, Tu me amas? Eu já disse que Te amo, Senhor. E a gente imagina que Jesus está perguntando a Pedro, porque Pedro precisa afirmar 3 vezes, pelo mesmo número de vezes que ele traiu Jesus. Mas Jesus não estava trabalhando em Pedro uma carência dele. Jesus estava dizendo a Pedro, você repôs cada lugar onde você traiu. Então não era sobre Jesus precisar ouvir 3 vezes, era sobre Pedro precisar saber que por 3 vezes ele tinha sido redimido. Então quando Deus está trabalhando em mim e você, não diz respeito a nada de Deus querendo a seu respeito, tem tudo a ver com aquilo que Deus está modelando dentro do seu coração. Quando Deus mexe em nossas vidas, Ele está nos despertando para o destino que Ele tem para nós. Nós somos muito rápidos em ficar entediados, nós somos muito rápidos em nos acostumar. Mas Deus sabe revolver o nosso ninho. A gente muitas vezes usa o simbolismo da águia na igreja, né? Uma visão de longo prazo. Ela plana. É aquele animal profético. Mas sabe, a águia não nasce sendo tudo que ela deve ser. A águia começa a ser águia quando a mãe revolve o ninho e diz, está na hora de voar. E naquele momento o ninho começa a ficar espinhoso. Você sabia que a mãe águia muitas vezes põe galinhos no ninho, e aquele lugar vai ficando incômodo, e aquela águiazinha vai crescendo, ela já não cabe mais naquele lugar, porque ela está deixando de ser filhote, ela está caminhando para a maturidade, e chega um momento que a águia empurra o seu pequeno filhote do ninho, e você pensa, meu Deus, que ave terrível. Normalmente nós nos vingamos emocionalmente daquilo que nos tira do nosso conforto. Que situação tenebrosa, que pessoa má me confrontou, que situação horrorosa, está doendo. Mas no geral é o Senhor dizendo, você não cabe mais nesse lugar, você não cabe mais nessa estrutura. Ah, esse chefe, cara, Deus está te demitindo por meio de um chefe, para te dar o quê? Recurso para você começar algo novo que Ele está te dando e você empreender. E você está com raiva do chefe, libera o chefe e começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Então normalmente nós nos apegamos a isso. São as pessoas que dizem, meu Deus, deu errado o namoro, aleluia, para não dar errado o casamento. Oh Deus, por que essa pessoa falou isso para mim? Não tem a ver com nada do que alguém pode te fazer. O que pode a carne e o sangue contra o filho e uma filha de Deus? Nada. Mas o que Deus pode fazer, utilizando circunstâncias, pessoas, situações, desafios ou vitórias, não está no gibi. Você precisa ver a multiforme sabedoria dele, a criatividade que ele tem. Ele vai usar tudo que for preciso, porque ele primeiro quer você. É como a história de Jonas na Bíblia. Jonas era um homem que achava que sabia o que queria. E ele era um profeta, e Deus olha para ele e diz, vai a Nínive. E Jonas se revolta, Nínive,
aquele povo perverso, Nínive, aquela gente pecadora, Nínive. O que eu vou fazer em Nínive? E Jonas foge. A história da baleia você já conhece. Mas chega um momento que Jonas cede. Jonas cede porque, no fundo, gente, às vezes as pessoas têm mais vontade própria do que vontade de agradar a Deus. Às vezes você tem mais autonomia, você tem mais desejos pessoais do que o desejo de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí Deus revolve o teu ninho. Deus revolveu o ninho de Jonas. Ele achava que sabia o que era bom para ele, e fugindo da vontade de Deus, ele descobriu que não tinha saída, que nada satisfazia a alma dele, que nada resolvia a angústia que ele estava. Ele estava na barriga do peixe, ele estava procurando Deus de novo, ele queria um encontro. E a palavra fala que Jonas, ele é vomitado direto no lugar para onde ele tem que ir. E ele chega em Nínive, ele prega ao povo que ele disse que não ia pregar. Ele faz o que disse a Deus que não iria fazer. E quando o livro de Jonas se encerra, ele está feliz, porque o povo que ele odiava se converteu. Sabe de uma coisa? Deus deixou claro, Jonas não sabia o que era melhor para ele. E naquele momento Jonas está se alegrando porque ele viu conversão. Jonas está se alegrando porque ele viu cura. Jonas está se alegrando porque ele foi usado por Deus. Mas no início, tudo que ele não queria era fazer o que Deus mandava. Então todas as vezes que você estiver em conflito ou em crise com algo que Deus te pediu para fazer, comece a entender que só há um lugar de plenitude, e esse lugar é no Senhor. Jonas termina celebrando aquilo que ele não queria fazer, porque na verdade é para isso que ele foi chamado. A alma dele estava lutando contra o propósito de Deus, mas quando ele cede e entende, Deus, eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. Para onde? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Palavras de vida eterna sou totalmente. Eu fui encontrado Pelo teu amor, pelo teu amor. Talvez você esteja angustiado, talvez você não esteja pleno, talvez você não se sinta feliz, porque tem um vazio gigante na sua alma gritando, eu nasci para a vontade do Senhor, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho o que fazer, porque eu nasci por Ele e para Ele, pois dele são todas as coisas. Talvez o seu grito de ansiedade, o seu grito de medo, seu grito de pânico, seja o Espírito de Deus gritando dentro de você. Esse não é o teu lugar. Volta. Porque na maioria das vezes, parar não é perder tempo e recalcular. Às vezes continuar na direção errada é que é perder o seu destino. E Deus não vai permitir que isso aconteça com você. Amém? Aleluia. A palavra em Gênesis 32, a partir do versículo 22, conta um momento da história de Jacó. Jacó é um homem de vários encontros dramáticos com Deus na vida dele. Ele tem vários momentos de grandes definições na história. Jacó é alguém que aprendeu, quero te lembrar, a lutar com a própria força. O grande enredo da vida de Jacó começa quando ele rouba a primogenitura do seu irmão. Ele se disfarça de Esaú. E o pai cego, então ele faz o quê? Ele se aproveita de uma oportunidade. Jacó era o literal 171. E ele se disfarça de Esaú. Ele cheira como Esaú, mas ele não é Esaú. E ele chega lá e ele pega a bênção do seu pai. Ele primeiro negocia
ele ludibria Esaú. Nós não vamos tratar do erro de Esaú, mas da falta de caráter de Jacó. E aí, ele sai com a primogenitura do irmão, só que ele passa a sua vida errante. O seu nome já significava aquele que pega pelo calcanhar, então aquele que está sempre tendo uma oportunidade através de situações. E aí a história de Jacó passa por várias crises, mas ele está sempre dizendo uma coisa, ele está sempre querendo voltar para o lugar onde ele pode se realinhar com a vontade de Deus. Só que havia muitas questões dentro da alma dele, havia muitas questões das decisões deles. E lugares de redenção na nossa história sempre vão passar por quebra de padrões antigos. Você quer ver uma área da sua história redimida? Quebre o padrão. Você quer ser alguém que pensa da maneira que Deus pensa para você? Quebre o padrão da murmuração. Quebre o padrão da fofoca. Quebre o padrão. Você quer ser alguém conhecido por fazer a vontade de Deus? Quebre o padrão do seu autoconforto. Quebre o padrão do medo. Esses dias eu estava brincando com a Alice e ela olhou para mim assim. Ela passou uns dias antes das férias dizendo: mamãe, não vai na escola. A Alice não quer ir hoje na escola. Por quê? Se ela quer ficar em casa. Filha, mas você não quer ir brincar com os amigos? Não, não quer. E toda vez ela me perguntava: mamãe, você vem pegar a Alice? Papai, você vai vir pegar a Alice? Vamos, filha. Com ela se desenvolvendo, ela começa a ter novos pensamentos, novas condutas, porque toda a estruturinha dela está se desenvolvendo para o quê? Maturidade. Então a maturidade, ela dói. Você sabia que a maturidade dói? Você já teve a dor do crescimento quando você era criança? Você sentiu uma dor na perna e alguém dizia para você: olha a dor do crescimento. Minha gente, se eu tivesse crescido tanto de dor do crescimento que eu tive, eu era maior que manhã. Mas não aconteceu. Aí eu penso: não, gente, quando você pensa quantas dores você passou, é melhor você pensar de quantas você foi poupado. Eu fico pensando: mas já imaginou se eu tivesse tido menos dores e ficasse um pouco menor? Então eu agradeço. Mas quando você vai para a academia, o que todo mundo fala? Esmaga que cresce, sem dor, sem ganho, né? No pain, no gain. Aí você sai lá, mulher, pelo amor de Deus, quando você malha e você vai sentar, é um caso sério, você não sabe se senta, se fica onde estava, se levanta. Você não sabe se levanta o braço, por quê? Porque estava sedentário. Então você está sofrendo. Maturidade dói. Então não me diga que você quer mais de Deus, não me diga que você quer... Não, eu quero ser alguém que vai ser promovido. Não, eu quero ser alguém que vai ter um bom casamento. Não, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe. E achar que isso acontece sem dor. Parir dói. Parir normal dói. Parir com cesárea dói. Parir dói. Dói. Meu amigo, você sabe que quando você tem um novo projeto para sua família e você precisa fazer um investimento, o que acontece? Dói. Você vai trabalhar mais, você vai tirar de coisas que você tinha planejado. Porque a maturidade dói. Só que dói agora para não doer mais. Todas as vezes você está avançando para algo que Deus tem para você, dói. Porque Deus está esticando em você uma estrutura atrofiada. Talvez você tinha emoções atrofiadas. Você só amava quando alguém fazia o certo para você. Mas você nunca conseguiu amar alguém da maneira que Jesus ama. Que é quando a pessoa não tem nada para te dar e você continua amando ela. Que é quando a pessoa aprontou com você e você continua amando e orando por ela. Que é quando alguém não fez o que você queria, mas você continua amando essa pessoa. Isso é amor maduro. O amor maduro não é o amor me dê. Ele é o amor que diz: eu me dou, sem esperar nada em troca. O amor maduro não é: não, você anda 50% do caminho que eu ando 50%. Meu amor, tem dia que eu dou 1% e Jonas dá 99%. Tem dia que eu dou 50% e ele dá 50%. Tem dia que ele dá 40% e eu dou 70%. É assim. O amor maduro não conta pontos. Ele conta o quanto ainda eu tenho para me oferecer. O amor maduro, ele olha para Jesus e diz: não. Eu já fui num culto essa semana. O amor maduro diz: me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Ele está dizendo: eu quero me dar. Eu quero me entregar. O amor maduro está dizendo: Senhor, aonde eu preciso ir?
para que eu possa receber de você tudo aquilo que me prometeu. O amor maduro não tem reservas. O amor maduro tem altares onde ele se entrega como um sacrifício vivo dia após dia. Eu amo a frase que minha mãe diz: você pode dar algo para alguém sem amar essa pessoa, mas é impossível você amar alguém e não dar, e não se dar, e não se entregar, e não se doar. E Jacó estava passando por essa transição. Jacó estava dizendo: eu não sou mais o homem que eu era, eu já não sou mais o enganador, mas eu ainda não sei como permanecer, eu ainda vivo fugindo. Sabe, algo em mim já foi curado, mas tem tantas coisas que ainda me impedem de ser maduro. E para a maturidade entrar, a doença precisa sair. E como é que uma doença sai? Eu ficava muito conflituada com esse texto quando eu era criança. Eu lembro que uma das grandes aquisições da minha vida, minha sensação de maior maturidade, foi quando minha mãe me deu uma Bíblia de adulto. Eu lembro de chegar na livraria da igreja e escolher aquela Bíblia que tinha a lateral dourada, o nome Bíblia Sagrada, e até hoje ela está em casa, cheia de adesivo dos milinguidos. E eu lembro que quando eu abri a minha Bíblia em Oséias, dizia assim: fez a ferida e a sarará. Fez a ferida e a ligará. Eu disse: gente, como é que Deus nos fere? Porque Deus nos machuca. E eu só vim entender isso muito tempo depois. Porque existem momentos na sua vida que você quer entender para caminhar. Mas a fé cristã é caminhar sem entender. A fé cristã não é dizer: eu tenho todas as respostas, agora eu vou. O nome disso é investimento. E até investimento tem risco, que você compra. Mas quando eu não tenho fé em algo, eu tenho medo. E aí eu volto para Alice. Você está comigo? Você me acompanhou nessa viagem? Aleluia. Então, maturidade, fechei o ponto, vamos voltar para Alice. Alice olhou para mim saindo do carro e disse: mamãe, você vem me buscar? Olhou para o pai: papai, você vem me buscar? E nós dois reafirmamos para ela: sim. E ela olhou para mim e fez. Olhou para o pai e fez. Alice não tem medo. Alice corajosa. E aí surgiu uma música lá em casa. Eu não tenho medo, eu sou corajosa, eu sou guerreira e ainda luto de rosa. E ela olha para mim quando ela tem que enfrentar algo novo. Esses dias ela estava no parquinho, ela subiu no escorrego e ela disse: não tem medo, Alice corajosa, eu guerreira de rosa. Eu, aleluia! Porque a palavra é a fé nas coisas que não vemos, mas naquilo que cremos. Assim, não, mas eu tenho medo. Meu amor, para você ter medo, você tem que ter fé que dá errado. Então é muito mais fácil você ter fé que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Você tem tanta força no medo, mas o medo é um péssimo conselheiro. Ele vai levar você para um lugar onde dá autossabotagem. O medo vai te aconselhar a ir na autopreservação. O medo vai te aconselhar a não tentar. O medo vai te paralisar. Mas quando o medo vier contra você, blefando contra a vontade de Deus, cante para Ele: o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Porque esse mar à frente vai se abrir. Porque esse mar à frente vai dar lugar para a realidade dos céus. Você precisa aprender a decretar aquilo que o Senhor já disse sobre você. Você precisa parar de dar a voz aquilo que não é a voz de Deus. Lembre-se que o medo não vai te parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. E aí Jacó teve um encontro. Eu amo esses momentos que Deus pega a gente
E em Gênesis 32, versículo 22, diz: naquela noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque. Levou consigo mulheres, concubinas e filhos. Assim que todos passaram, Jacó fez com que atravessasse o rio tudo que era seu. Sabe o que é Jaboque, gente? Jaboque significa esvaziar-se. Então, Jacó, o enganador, passou pelo lugar de se esvaziar. Tu já parou para pensar que Deus já preparou o caminho por onde você tem que passar? Você já parou para pensar que poderia ter sido qualquer rio, qualquer região que Jacó passaria, mas Deus quis encontrar ele no lugar que significa esvaziar? Porque o meu esvaziar é o seu, é como pegar um copo cheio de água e nós o esvaziamos. Nós derramamos a água e dizemos está vazio, mas o esvaziar de Deus é oposto a isso. O esvaziar de Deus é quando Ele nos enche tanto da sua presença, que tudo aquilo que é nosso começa a ter que sair do copo, e aí Ele começa a transbordar em nossas vidas. Então Deus estava dizendo: ei, eu preciso passar com o enganador no lugar onde ele vai se esvaziar, no lugar onde ele vai deixar de ser aquilo que ele é acostumado a ser, e vai nascer em Jacó quem ele nasceu para ser. Jacó não precisava mais ser o que ele achava que era. Jacó não precisava mais carregar os fardos do passado. Jacó poderia caminhar para ser Israel. Quando Deus estava passando com Jacó em Jaboque, e sabe o que ele estava fazendo? Deus estava tirando Israel de dentro de Jacó. Vocês já viram aquelas fotos de quando alguém faz uma cirurgia bariátrica? E tem uma fotinho de uma mulher talhando a si mesma. Vocês já viram essa? E ela já talhou metade do corpo e o resto é tudo gordura. É uma... Se eu achar, eu mando para a mídia. É uma imagem de uma mulher se encontrando. Então ela está saindo da estrutura antiga, daquele corpo, e ela está ressurgindo como uma nova mulher. Então o corpo está mudando, as formas estão mudando. Às vezes a gente está assim, espiritualmente a gente está envolvido em várias coisas que não fazem bem para o nosso destino. A gente está pesado, a gente está sobrecarregado, a gente está cheio de bagagem, a gente está cheio de pressões da vida, a gente está cheio de adjetivos que nós colocamos em nós mesmos, ou que alguém colocou em mim e você. E aí a gente precisa passar num lugar onde Deus vai tirar de dentro de nós o que Ele gerou, que a gente nasceu para ser. Jacó não deveria ser mais Jacó, Jacó deveria ser Israel, mas ele primeiro precisava abrir mão daquilo que ele estava carregando como identidade dele. E a palavra fala que ele deixa todo mundo passar, ele manda tudo que é dele, e ele faz o quê? Ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não dominaria, tocou na coxa de Jacó, de forma que a coxa saiu do lugar enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó disse: não te deixarei, a não ser que me abençoes. E que o homem lhe inquiriu: qual o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então esse homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutasse com Deus e com os seres humanos e prevalecesse. Suplicou Jacó e disse: rogo-lhe, me revela como te chamas. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E aí essa palavra continua no que manhã já leu com vocês. Mas algo que eu quero trazer aqui: Jacó estava lutando porque ele não entendia ainda a completude em Deus de quem ele era. E Deus escolheu lutar com Jacó para ensinar Jacó a não desistir. Jacó, quando queria primogenitura, ele pegou e fugiu. Jacó, quando queria casar, ele foi enganado. E depois que ele tem Lia e Rebeca, ele tem um conflito com Labão e ele foge. O tempo inteiro Jacó não persevera nos lugares difíceis da vida dele. Deus lutou com Jacó para ensinar ele que a nova identidade que ele tinha era uma identidade de perseverança. No lugar de esvaziar, Deus toca na coxa de Jacó. Sabe o que a coxa significa? Pesquisa na medicina a função da coxa. A função do nervo ciático. Sabe qual é a função da coxa pela biologia? Locomoção.
Sustentação, a coxa faz eu e você permanecer de pé e nos dá a estrutura para caminhar. A partir desse momento, Jacó tinha uma cicatriz naquele lugar, porque todas as vezes que ele ia tentar andar sozinho, pela sua própria força, ele olhava, eu tive um encontro com Deus, eu já não sou mais o homem que foge, eu já não sou mais o homem que duvida, eu não sou mais um homem instável, mas depois que Deus me tocou, eu sou aquele que permanece, porque meu nome agora é Israel, que significa Deus prevaleceu na minha vontade, Deus prevaleceu no meu último desafio, Deus prevaleceu nas marcas da minha vida, Deus prevaleceu no lugar de vergonha, para que eu exulte em dupla honra. Jacó estava passando por um processo profundo. Deus fez a ferida em Jacó e Deus a sarou. A Bíblia fala isso, sabe por quê? Quando você tem uma doença, como é que você remove? Quando você tem um problema, como que você remove? Primeira coisa, quando eu cheguei no médico, que tinha descoberto câncer na tireoide, ele disse, olha, nós temos duas maneiras. Ou nós abrimos e removemos tudo, ou eu faço um procedimento que se chama ablação. Eu estouro ela por meio de um equipamento, mas o risco da doença voltar é muito grande, porque tudo aquilo que você não extermina e que é uma raiz de doença na alma, de iniquidade, se você não dá cabo, tem chance de voltar. E todas as vezes que você tiver que resolver algo, toda vez que você tiver que arrancar uma erva daninha da sua alma, dos seus pensamentos, do seu entorno, arranque com a raiz completa. E eu disse, por quê, doutor? Ele disse, porque nada é tão eficaz quanto abrir e tirar. Deus me lembrou, fez a ferida e a sarará. Fez a ferida e a ligará. Fez a ferida e me restaurará. Porque todas as vezes que Deus quer remover algo que é profundo, que pode te adoecer, que pode espalhar, que pode deixar de ser só uma dor localizada e se transformar em algo generalizado, Deus precisa abrir você como um médico, pôr a mão na tua doença, remover, te costurar e dizer, agora você está num processo de restauração, você não é mais o que era, mas até você cicatrizar, eu estou te transformando naquilo que você nasceu para ser. Mas nós temos medo que Ele nos toque, que Ele entre nos lugares vulneráveis. Nós temos medo da exposição. Jacó já tinha fugido tanto, mas um belo dia ele disse, ei, eu não vou parar no meio do caminho. E ele dizia, me deixa ir. O Senhor estava sondando o coração de Jacó. Ele ia tocar na coxa do homem como uma lembrança do que ele havia feito no coração de Jacó no momento de intimidade. Talvez em alguns lugares da sua vida você está se sentindo guerreando com Deus. Deus está dizendo, eu tenho algo para você. E você está dizendo, Senhor, não mexe. Senhor, não mexe. Porque tem uma ferida aqui. E as feridas normalmente são causadas por algo que eu escolhi. Ou por algo que alguém fez contra mim. Às vezes eu tenho uma ferida porque eu decidi pular do barranco. Aí eu torci o pé. Quem causou essa ferida em mim fui eu. Eu fui inconsequente. Eu violei os princípios da palavra. Às vezes você tem uma ferida porque alguém te empurrou de um barranco. Alguém violou a palavra, alguém violou a vontade de Deus contra você. Mas em uma situação ou em outra situação, Ele continua sendo aquele que com apenas um toque pode te fazer de novo, e de novo, e de novo. Quando Deus remove um problema dentro de mim, de você emocional, quando Deus muda dentro de mim, você é uma estrutura de pensamento, Deus está removendo de nós doenças psicossomáticas que foram geradas na alma e agora gritam no corpo. Deus está tirando de mim e de você um padrão de vida adoecido. Quantas pessoas não sabem viver bem, porque ainda não aprenderam a viver o padrão de Deus. O seu problema não é a falta, o seu problema não é o seu problema. O seu problema é que todo lugar que você ainda não encontrou Cristo, você ainda vive em crise. Algumas pessoas dizem, meu Deus, esse gigante é grande demais para mim. Outras fazem como Davi, dizem, meu Deus, esse gigante é tão grande que não tem como errar.
Existem feridas causadas pela glória e pela presença de Deus, que removem de mim, de você, tudo aquilo que poderia nos paralisar. Existem lugares que Deus toca, coisas que Deus tira, pessoas que Deus move, porque Deus está plenamente comprometido em realizar em você a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E eu te peço perdão hoje por todas as vezes que te disseram que a vida cristã é uma vida de perfeição, tão perfeita que sequer precisa da graça de Cristo para permanecer. Eu quero te dizer que a vida cristã é uma vida de caminhada, onde não há lugar que Ele não possa tocar, onde não há graça que não possa superar dor ou perda, onde não há um júbilo celestial que possa vencer lutos, onde não há um lugar onde Ele possa tocar e te sustentar. Porque na verdade nós exaltaremos ao Senhor em meio às nossas vitórias, mas também como nós passamos pelas nossas dores, sem tirar os nossos olhos de Cristo. Porque senão não seria verdade dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O Deus que te fere, o Deus que abre a ferida e põe lá uma marca, que é sinal da glória dele, sabe? Talvez Jacó ia passar o resto da vida andando inteiro e errando o caminho. Jacó agora tinha uma marca, ele tinha uma cicatriz na sua coxa, ele tinha uma vulnerabilidade física, mas dentro da alma de Jacó, tudo havia sido restaurado. O Jacó que poderia andar ereto e firme, sustentado na sua maneira de fazer as coisas, sustentado no seu jeito de enganar e ter vantagem, sustentado da sua capacidade pessoal. Agora era um homem que mais do que nunca dependia de Deus, e ainda mancando, ele estava acertando o caminho. O que te falta? Porque todo lugar que te falta é um lugar onde a glória dele transborda. E o que antes era um lugar onde você precisava vencer sozinho, agora é um lugar que você vence debaixo da unção dele. Eu tenho pena de quem precisa lutar todos os dias como se não houvessem o Deus, porque todos os dias essas pessoas vivem exatamente o que Martin Luther King dizia. Martin Luther King dizia: tudo que eu tentei segurar em minhas mãos escorreu pelos meus dedos, mas tudo aquilo que eu entreguei a Deus eu ainda possuo. Um homem e uma mulher de Deus é aquele que permanece. Deus estava ensinando e dizendo: você não é Jacó, porque você não é mais fugitivo. Você não é Jacó, porque agora você passou em Jaboque, você se esvaziou. Sabe, Jacó, porque você venceu, a tua geração vai redimir, e a tua geração vai dar origem a um povo. Sabe, Jacó, eu ainda uso homens imperfeitos para construir histórias de redenção. Sabe, Jacó, você agora é Israel. Sabe, Jacó, quando você olhar para essa cicatriz, quando você olhar para essa marca, todavia eu me alegrarei. Jacó nunca foi tão feliz como ele foi depois que ele tinha uma marca do que Deus tinha feito. Porque ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor o consolaram. Ele foi ungido na cabeça com óleo e seu cálice transbordou. A sua marca não é um motivo de vergonha. Os lugares onde você foi tocado não é algo que deve ser escondido, mas é um lugar onde Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, porque o lugar que Ele tocou é o lugar onde Ele garantiu que você tivesse vida, e vida em abundância. Muitas vezes eu vou me preparar para algum momento, algum evento, e as pessoas dizem: quer esconder a marca? Nada contra,
Mas a primeira coisa que alguém pergunta quando vai me maquiar é: quer esconder a marca? Não, pode deixar ela aqui. Porque ela é uma razão para que outras pessoas creiam que é possível. Porque no lugar onde o inimigo queria roubar a minha voz, o Senhor me deu um cântico novo. Porque no lugar onde Ele queria dizer que eu estava marcada agora para o resto da minha vida, para andar em medo do que poderia vir depois disso, é um lugar onde eu posso dizer: eu sou plena e constantemente dependente de Deus. Porque quando alguém olha para isso, eu digo: o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. A sua fidelidade dura de geração em geração. E o seu amor é o amor que faz a ferida e a sara. E o seu amor é o amor que Ele mesmo me restaura. Fez a ferida e aligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Pode vir um louvor. Bálsamo em Gileade, Unção em Gileade, vem sobre mim para curar. restaurar as filhas de Sião. Em Gileade, há remédio em Gileade. Para curar. Vem, Senhor, sobre a tua casa, filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. nos sarará. Quando Deus te despedaça, Ele está removendo os excessos para tirar de você o Israel que está dormindo. Quando Deus parece que está rasgando você, Ele está te reconstruindo. Porque a sua forma hoje, tudo aquilo que você se apegou, tudo aquilo que você colocou em torno como proteção, como conquista pessoal, muitas vezes está tirando você do lugar de destino que Ele tem. Quando Deus te despedaça, Ele quer te restaurar com a plenitude que você não é capaz de construir sozinho e sozinha. Quando Deus te move, Ele te revolve. Quando Ele te lança do lugar do ninho confortável, Ele está dizendo a você: eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. E eu tenho algo diferente do que você está acostumado. Talvez você se acostumou com muito pouco. Você se acostumou com a maneira errada como te viram. Você se acostumou a mendigar afeto e atenção. Você se acostumou a lutar muito para merecer alguma coisa. Deixa eu fazer o que só eu sei fazer. Deixa eu te tocar na tua identidade. Deixa, talvez você já se submeteu a tantos médicos. Você já sentou em mesas de psicólogos, de psiquiatras e disse: resolva. Talvez você sentou no último médico e disse: esse é o meu diagnóstico, resolva. Talvez você olhou para pessoas e disse: faça alguma coisa. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: eu fiz a ferida e eu a ligarei. Eu te despedacei, mas eu te restaurarei. O Senhor está dizendo a você hoje que a unção que está sobre essa casa, de dupla honra, nos lugares de dor e de vergonha, é aquilo que Ele te entrega hoje. Ele está dizendo que esse lugar está doendo, vai doer mais um pouco para não doer mais. Porque quando a cura dele entra em ação, o que era antes uma ferida vira o nosso testemunho. Ele sabe fazer aquilo que eu e você conflituamos para entender. Então pare de entender e se lance na convicção do que Deus desenhou para a tua vida e para a tua história. Abrace o processo, sabendo que no final do caminho você vai encontrar a promessa dele vive e atuando, dizendo: é chegado o tempo. Restaura a filha de Sião. Sabe o que é a filha de Sião? É a igreja, é a noiva. O compromisso de Deus, quando Ele mexe em algo, é restaurar eu e você. Sim, Ele quer nos restaurar
para que a nossa última dor, nosso último trauma, seja a nova revelação que vai ajudar muitos a permanecer. Às vezes o inimigo marca a gente através de situações ou de pessoas para dizer para mim e para você que não tem mais jeito. E o Senhor olha para mim e para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados por Ele. Deus não perde nada na sua história. E nessa noite Ele está dizendo a você: deixa eu fazer da tua cicatriz a marca da minha glória. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por essa noite.